receber o pastor Benhur, que está conosco aqui. Louvamos a Deus pela vida deste homem, veio tão distante para estar cooperando conosco aqui. E certamente as mensagens que Deus tem usado ele para trazer para nós vai demorar muito tempo no nosso coração. Amém? Pastor. Graças a Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Repete comigo de novo um gesto. Levante a sua mão direita lá em cima e diga assim comigo: oh Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, abrace alguém aí do seu lado, na direita, na esquerda, e diga para ele assim, obrigado por você fazer parte da minha vida nesta tarde. Diga aí para ele, diga muito obrigado por você fazer parte da minha vida nesta tarde. Graças a Deus. E depois que você fizer assim, pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Tome a sua Bíblia nas mãos. Encontre o livro do profeta Abacuque. Graças a Deus. Tome a sua Bíblia nas mãos. E encontre o livro do profeta Abacuque. Capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque. Capítulo de número 3. Graças a Deus. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Levante o seu rosto um instante aqui. Queridos, eu quero agradecer de todo o meu coração o carinho de muitos irmãos. Nos intervalos, andando aí pelo lado de fora do templo, eu quero agradecer muitíssimo o abraço, a memória, a lembrança. Eu estou fora do Brasil, vão completando 4 anos e caminhando para o 5º ano. A movimentação, a minha ida foi uma movimentação de Deus, e eu tenho o privilégio de estar servindo a Jesus como copastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo para as Nações, lá em Toronto, no Canadá, que é presidida pelo pastor Wagner da Costa já há 20 anos. Uma igreja de língua portuguesa, e nós temos brasileiros, portugueses, alguns hispanos, canadenses, italianos, angolanos. É uma igreja multicultural, interdenominacional. É uma igreja que está ativa na pluralidade de missões. E se um dia Deus disser que sim, vá nos visitar. Não assusta com o frio não, é suportável, a gente está vivo. Você vai ficar vivo. E tem sido uma experiência muito agradável estes anos, poder servir o pastor Wagner, poder servir aquela igreja. Levante o seu rosto um pouquinho aqui, me dá a sua atenção, a título de testemunho, bem rápido. Quando eu e minha esposa tínhamos 3 anos e meio de casados, eu completo esse ano 24 anos de casado. Nós temos 2 filhos, o mais velho é o Benhur Júnior, vai fazer 21 anos, e o menor é o Arthur Gabriel. Lembra quando no primeiro dia eu brinquei com a ideia dos nomes? Porque geralmente quando você dá um nome, ele tem que ter um significado, ele tem que ter um propósito. E não porque ele é bonito, internacional ou soa bem, que às vezes você pode até constranger seu filho no futuro. Mas quando nós tínhamos 3 anos e meio de casado, minha esposa foi diagnosticada impossível de ter filhos. Ela foi desenganada pelos médicos. E nós saímos do consultório com o exame na mão, tentando entender o que era aquilo que estava acontecendo com a gente. E aí fomos para a igreja no final de semana, e no domingo tivemos um culto maravilhoso lá em Toledo, no Paraná, de onde eu sou. E nesse culto Deus usou muito um irmão,
com dons de revelação, mas dons assim fiéis, com senhas secretas de Deus que você entendia que era Deus que estava falando e fazendo. Aliás, eu sinto muita falta dessa gente hoje. Eles estão meio escassos ultimamente. E aí, quando terminou a reunião, eu e minha esposa fomos até ele pedir oração, porque nós estávamos com um desejo de mudar de cidade. Nós queríamos sair de Toledo e ir para Curitiba. E quando nós nos aproximamos, eu disse: olha, o senhor pode orar por nós, porque nós estamos indo embora para Curitiba. Foi isso. Aí ele olhou e disse assim: quem disse que vocês vão embora para Curitiba? Quem disse que Curitiba é o seu lugar? Quem falou que o sul é o seu lugar? Isto tudo é um tempo, por um tempo. Porque eu vou remover as suas raízes e vou plantá-las no norte. Vou lhe confiar um ministério de palavra e avivamento no Brasil, até o tempo determinado em que eu removo as suas raízes. E como prova que sou eu o Senhor que vou fazer, eu estou abrindo o ventre da tua esposa agora para gerar filhos. Essa era a senha. Esse era o secreto. 30 dias, e o profeta disse: vai vir um menino. 30 dias, sobrenaturalmente, minha esposa estava grávida, esperando o menino. É por isso que o meu filho tem o meu nome, porque a minha esposa disse: eu vou homenageá-lo, ou homenagear a você e ao ministério que Deus lhe confiou, nos dando um menino, então ele terá o seu nome. Veio do coração da minha esposa. 6 anos depois, sem esperar, Deus manda o Arthur. O Arthur tem 14. Quando o Arthur chegou, eu cheguei de um congresso, estava tentando repousar no sofá, e minha esposa disse: bem, amor, estou grávida. Eu caí do sofá, foi aquela confusão, virou uma coisa. Falei: tá o quê? Grávida, já fazia 3 meses. E ela é magrinha, franzina. E aí ela disse: como é que vai ser o nome? Eu disse: vamos colocar de Gabriel, porque está sendo enviado de Deus. E ela disse assim: mas eu tive um sonho essa noite que eu estava diante de um trono de um rei, e estava escrito no trono: Rei Arthur. Eu disse: então vamos colocar Arthur Gabriel. Então, quando eu brinquei com 2 nomes, o meu filho menor tem 2 nomes. Você pode colocar até uns 5, mas dá um significado, né? Tem um coitado no Brasil que o nome dele é 1, 2, 3 da Silva 4. Aí não pode. Tem, está registrado, não é mentira não. E o Arthur realmente é muito inteligente. Ele é o tradutor, um dos tradutores da igreja hoje. Quem não conhece a nossa história pensa que o Arthur nasceu no Canadá, porque o inglês dele é muito fluente. Quando nós estávamos nos movendo para o Canadá, e aqui eu encerro, é que a minha esposa lembrou e disse: vamos dar uma olhada no mapa. E quando nós olhamos no mapa, em cima do Canadá estava escrito América do Norte. 16 anos depois, Deus cumpriu a promessa, Deus cumpriu a profecia. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Diga: eu tenho. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. É por isso que nós estamos lá no Canadá esse tempo, desfrutando da cobertura espiritual do pastor Wagner da Costa e do carinho de uma igreja impressionante que nos ensina a cada dia. Então seja bem-vindo ao Canadá. Nos visite lá quando você puder. Amém? Queridos, quando você sair, não esqueça do nosso livro Princípios da Honra. Ele está no final, praticamente acho que você só tem hoje e amanhã à noite para comprar. Aqui eu falo sobre 3 níveis de honra que nós temos que cumprir. Se nós não cumprimos esses níveis e quebrarmos um deles sequer, nós estamos em desonra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, no final diz assim: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam, eu os esqueço. Ou serão envilecidos, ou desprezados, ou esquecidos. Por que aquela sensação que parece que Deus não lhe ouve? Em algum momento você diz assim: estou sozinho. Muitas coisas podem ter acontecido, mas você pode também ter quebrado princípios da honra de Deus. Nós temos 3 níveis: honra acima de nós, honra do nosso lado e honra abaixo de nós. Nós temos honra com aqueles que estão acima,
com o governo, com a autoridade que Deus estabelece. Temos honra nos nossos relacionamentos, eu foco o princípio de perdão. E temos a honra com aqueles que estão abaixo de nós, que eu falo sobre o serviço, princípio de servir. Você reconhece a autoridade, é bom para o serviço, mas não perdoa, você está em desonra. Eu não preciso me utilizar de enunciado profético para dizer que alguma coisa na sua casa não vai bem. Você pode até ser você pode reconhecer a autoridade, você pode até perdoar as pessoas, mas se você não se envolve para produzir, você está em desonra. E assim continua. Você pode ser muito produtivo, mas não se relaciona bem com as pessoas, ou se relaciona, mas não reconhece a autoridade, você também está em desonra. E uma série de coisas são atraídas de forma negativa. E atenção, pais, toda a batalha que nós vencemos hoje, os nossos filhos não precisarão lutar amanhã. E algumas coisas estão sendo deixadas de herança, e herança negativa, prejudicial, nociva sobre a vida dos filhos, porque os pais não resolvem hoje. Pai murmurador, filho murmurador. Mãe murmuradora, filho murmuradora. E assim vai indo, e uma herança de desonra. Então aqui tem uma doutrina. Esse livro foi escrito em um período da nossa igreja em Foz do Iguaçu, logo que o pastor Israel Sodré, Deus o recolheu, e a igreja enfrentou uma onda de divisões no campo. E aí nós ministramos 21 mensagens sobre a honra de Deus para ajudar a conter o povo, porque o princípio de maldição estava se estabelecendo, e até hoje muita gente colhe. Você pode adquirir lá no final. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Abacuque capítulo 3. Vamos terminar o livro. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte de Parã o santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estavam o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam de seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar do teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação, descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos, e o sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu trapassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. E com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda
que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda, diga graças a Deus. Querido, a sua atenção, por favor, e o seu carinho de resposta ao altar. Nós estamos desde quinta-feira juntos e o propósito então começa agora a se concluir. Não estou trazendo uma exegese teológica complexa do livro, mas chamando a atenção ao que está no livro concernente à oração, ao peso que estava ou que esteve sobre o profeta Abacuque, a sua relação com Deus diante do caos e diante da necessidade do seu tempo. À medida que Abacuque ele vai orando e vai trazendo no primeiro capítulo toda a circunstância que envolvia os seus dias, todo o desgaste social, moral e principalmente espiritual, ele vai chamando a atenção de Deus, dizendo: Senhor, tem alguém aí em cima para nos ver, e tem alguém aí para nos abraçar, para nos socorrer. E à medida que ele vai interagindo com Deus, ele vai também recebendo respostas de Deus na sua oração. Eu costumo dizer que quando você está orando e você tem dificuldades com a sua língua ou com a sua memória, é importante que você, por exemplo, leia a palavra de Deus. Então, normalmente, quando eu tenho períodos longos de oração, eu não confio na minha memória ou nas minhas necessidades. Eu abro a Bíblia e vou dizendo: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e é o Senhor quem nos para e nos faz deitar, assentar em refrigério, em descanso, que nos nutre com água limpa, água tranquila, que não nos confunde. Ainda que a tua palavra, Senhor, me diz que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que a tua graça é incrível e a tua graça está disposta a ir comigo até o mais baixo, mais profundo do vale, pelo prazer de me trazer de volta à sua presença. Então você vai usando a palavra. Senhor, a tua palavra diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, todos os que nele habitam. Senhor, a tua palavra diz que é o Senhor quem estabelece tudo, que dá firmeza a tudo, que coloca sobre as águas, é o Senhor quem firma sobre os mares. Oh meu Deus, a tua palavra diz: quem subirá no monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Os que têm as mãos limpas, um coração puro, não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente, porque a tua palavra diz que esses receberão do Senhor a herança do Deus da nossa salvação. Algumas pessoas dizem: não consigo orar. Eu tinha um amigo, pastor Elias, chamava Joel, já morreu e já descansa no Senhor, mas de muitos anos. E nós íamos para as vigílias orar. E ele tinha uma chácara e nós orávamos muito nessa chácara dele. Ele fez um lugar de oração na chácara. E é interessante que eu tenho um discipulado de oração. Eu amo a vida de oração. E nós começávamos a orar. E ele se cansava tanto que ele dobrava os joelhos e dormia. Ele falava 2, 3 minutos e não falava mais nada. E dali 2, 3 horas depois ele acordava e dizia: gente, da onde vocês arrumam tanta prosa? Da onde vocês tiram tanta conversa? Em 3 minutos eu já falei tudo que precisava. Eu já disse tudo que precisava dizer. Você precisa ir lendo a palavra. Vale a pena lembrar que Deus só tem compromisso com sua palavra. Deus é atraído por sua palavra nas nossas vidas. Você pode falar 1000 palavras em seu nome, ou em sua criatividade, ou em sua imaginação. É bonito, mas quer pegar Deus pelo pé? Um exemplo muito fraquinho, mas muito doce. Você quer pegar Deus pelo pé? Diga para ele assim: Senhor, a tua palavra diz.
O Senhor falou sobre isso. Então você vai orando a palavra de Deus, ela vai ministrando ao seu coração. Senhor, a tua palavra diz que os mortos não têm memória. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que habitam no sepulcro não podem mais te louvar. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor separa para si aqueles que lhe são queridos, e quando estes clamam, o Senhor ouve. Eleva o meu nível ao nível de querido seu, para que o Senhor me ouça e para que o Senhor me veja. Quantos amam a palavra de Deus? Diga: eu amo. Ele vai orando, e na medida que ele vai orando, Deus vai falando, Deus vai fluindo, e vai acontecendo através dele o consolo, o conforto. Às vezes nós estamos tão desesperados, tudo que precisamos é um tempo de oração e de elevação na presença de Deus. Nós vamos aprendendo com Abacuque, e à medida que o livro vai terminando, capítulo de número 3, como nós lemos e vamos percebendo, ele vai atingindo o nível de encontro sobrenatural com Deus, e vai recebendo o conforto de Deus. Ele vai sendo nutrido de esperança, ele vai sendo nutrido de força para prosseguir, e eu glorifico a Deus por isso. O Abacuque que termina o seu livro no capítulo de número 3 é bem diferente do Abacuque que começou no capítulo de número 1. Agora ele sai da prosa comum para a poesia. E eu quero fazer essa observação e lançar a luz e dar esse destaque da prosa comum para a poesia, porque isso era muito importante para o Oriente Médio. Isso era muito importante, diferente dos ocidentais. Todo texto de alta importância, consideração, ganhava um toque poético, ganhava um toque de rima, de verso e poesia, porque aquilo era uma forma de dizer: isto é importante, isso é relevante, isso tem um significado. À medida que a prova ou a prosa, ela se limitava só à repetição ou à consideração do material comum, do cotidiano comum, sem qualquer relevância. Abacuque começa o seu livro com provas, tá? Ele vai considerando coisas do que é comum e dá luz sobre a desgraça, a dor e a maldade. Mas à medida que ele vai terminando, ele vai construindo poeticamente, ele vai construindo com rima, ele vai trazendo um cântico. Isto naquela época era importante, porque facilitava na memorização, facilitava no processo do povo em aprender, em memorizar, em guardar a importância do que estava sendo registrado. Diferente de hoje, que poesia tem o tom romantizado, né? Tem o tom da rima, da sátira, ou qualquer coisa de outra natureza. Mas não, para aquele tempo tinha um significado de destaque, e trabalhava-se potencialmente naquilo que a gente chama de paralelismo. Por exemplo, para que os irmãos possam entender, ouça essa frase que eu escrevi aqui: a menina era bonita e inteligente, aquela garotinha tinha muito beleza e sabedoria. Muita beleza e sabedoria. Quando você separa e destaca o paralelismo, você consegue memorizar. Então eu tenho um destaque de menina, garotinha, bonita e inteligente, beleza e sabedoria. O propósito era conectar informações poderosas, relevantes, significativas, para que pudesse ficar na mente do povo. É por isso que você tem mais facilidade, por exemplo, de gravar uma música em contexto de rima e poesia do que qualquer outro conceito científico, por exemplo. Você consegue no paralelismo fazer uma conexão harmônica, agradável, e você vai vendo que isso fica mais fácil. À medida que Abacuque vai desenvolvendo no capítulo de número 3, ele percebe que as circunstâncias negativas que o sufocavam no capítulo 1, à medida que ele vai falando com Deus, essas circunstâncias negativas já não estavam mais controlando a sua mente, controlando a sua condição de profeta. E aos poucos a ansiedade vai deixando Abacuque.
ele começa a ter uma visão ampliada de quem Deus era, maximizada do Deus que estava ouvindo, estava pronto a responder. E ele continua, mas agora ele vai deixando a queixa para poetizar e escrever sobre confiança. Abacuque vai abrindo mão da dúvida para manifestar a certeza de que tem um Deus no céu que vê tudo, caminha, vê, pode, fala, age e trabalha por aqueles que nele confiam. Ele vai recebendo força, ele vai recebendo graça, ele vai recebendo ânimo, e isso não é por acaso. Isso acontece justamente no meio do seu livro, quando no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo de número 4, ele deixa uma expressão que depois no Novo Testamento é repetido por 3 vezes: mas viverá o justo pela fé. Levante o seu rosto só um pouquinho. Oh meu Deus, diga comigo: o justo viverá pela fé. Outra vez, diga: mas o justo viverá pela fé. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Dá um sinal, diga glória a Deus. O nosso relacionamento com Deus se faz por esse trânsito da fé. Quando Paulo escreve aos Romanos, olhe para cá e preste atenção. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1 e no versículo 17, ele encerra dizendo que o justo viverá pela fé. E ele lança a luz dizendo: de fé em fé, de glória em glória. Por quê? Porque a fé de ontem não move hoje. A glória de ontem precisa se encontrar com a glória de hoje e com a manifestação da revelação dessa fé de hoje. É uma movimentação, é de glória em glória, é de fé em fé, até a estatura de um varão perfeito. Diga glória a Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10 e no versículo de número 17, ele diz que tem uma fonte original de fé, poder e avivamento, é a palavra. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10 e no versículo 17 ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Diga graças a Deus. Isso aqui vai ficando sério. Quando uma pessoa diz assim: eu não tenho fé para alcançar tal graça, essa pessoa está dizendo: eu não conheço tão bem a palavra para ir tão longe. Quando uma pessoa diz: eu tenho problemas para acreditar através da fé, essa pessoa está dizendo: a palavra de Deus em mim está em falta, ou em falta com a palavra eu estou, porque eu não consigo ir tão longe. E aqui fica é um agravante, o caso fica sério. Por quê? No Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 1, a Bíblia diz que o verbo, esse verbo que era Deus, esse verbo que estava com Deus, Cristo Jesus é chamado de o verbo. Olha só aonde vamos parar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Quando uma pessoa diz: eu tenho problemas com a fé, essa pessoa está dizendo: eu tenho problemas com o verbo. Quem tem problemas com o verbo tem problemas com Jesus. E quem tem problemas com Jesus, como vai chegar ao Pai? Perceba como é importante uma escola como essa. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Semelhante a Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradá-lo. Como é que você vai permanecer do lado de alguém onde você não é agradável? Como que você vai chegar perto de Deus sem fé? Como é que você vai chegar perto de Deus sem crer, sem acreditar? Como que você vai chegar armado, resistente, blindado? Não dá.
Como é que pode Deus olhar para alguém e dizer: desculpa, não dá para a gente seguir, porque eu não tenho prazer, eu não consigo me relacionar, eu não consigo sentir alegria, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você pergunta o que é fé, fé não é só conhecimento e informação, mas é também conhecimento e informação. Começa por aqui. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Repete isso comigo, diga: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Veja só, a palavra fé, ela tem na origem do hebraico uma palavra que, quando a gente menciona, soa assim: emuná. Emuná, que significa que vai muito mais além do que apenas intelectualidade, vai muito mais além do que confiar em alguma coisa. Significa fidelidade. Fidelidade. Essa palavra emuná, E-H-M-O-O-N-A-H, também temos uma origem da palavra amã, que também gera o amém, que também significa assim seja, nisto eu creio, nisto eu estou firmado, nisto eu estou segurado, ou assegurado, ou eu me seguro, ou eu estou firme, fortalecido e abalizado e alicerçado. Olha aqui, preste atenção. Para algumas pessoas, fé parece que tem que ser um negócio de sentimento ou de arrepio. E é aqui que a gente entra em conflito, porque fé não se sente, fé se entende. Fé se entende. Algumas pessoas dizem: não tem, fé não arrepia. O que arrepia é a sua atitude, a sua movimentação em nome da fé por aquilo que você crê. Alguns dizem assim: mas espera aí, não tem que descer no coração? Aonde é que a fé precisa habitar? Pastor, a fé precisa habitar porque eu preciso sentir. Fé não se sente, fé se entende. Há muitos que vêm à igreja, disse Jesus, e recebem a palavra de bom grado, e chega no coração, mas vindo as tribulações, e vindo toda a movimentação de prova e desafios e provação de fé, elas não conseguem ter profundidade, desistem. Elas acham agradável, sentem no coração, mas não tem estrutura, porque não há nada que se firme aqui que antes não esteja estabelecido aqui, ó. Paulo não diz: eu sinto arrepio em nome de quem eu creio. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei o que é que está me movendo. De uma forma simples, sem deixar complexo demais. Se você pergunta para Jesus: Jesus, o que é fé? Jesus talvez responderia assim, Lucas capítulo 17, versículo 6: a fé é uma semente. Porque se tiveres fé semelhante a uma semente de um grão de mostarda. A fé é uma semente. Diga comigo: a fé é uma semente. Outra vez, diga: a fé é uma semente. Se a fé é uma semente, ela precisa ser aonde a gente planta essa fé. Qual é a expectativa que a fé precisa produzir em nós, segundo Jesus? No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 30, a Bíblia diz o seguinte: que um homem sai para semear. Ele libera uma semente, uma pequena semente de mostarda, menor do que todas as outras hortaliças. Mas quando ela cai, no outro dia, ele não percebe, mas uma grande árvore, uma grande expressão. O que se imagina? Quando você entra aqui, você recebe uma pequena semente, uma pequena porção da palavra de Deus, mas espera-se que com o passar do tempo, você cresça, e evolua, e tenha expressão de fé, e tenha dimensão de fé. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. A semente precisa ser plantada, a fé precisa ser depositada em um terreno específico e estratégico. Aonde se planta a semente da fé?
na mente. É aqui que você coloca a fé. Vai confrontar toda a sua estrutura de consciência, de subconsciência, de formação, seja lá Deus de onde você veio. A fé, a palavra, vai trazer novos significados, vai trazer novos vocabulários, vai trazer novos conceitos, vai trazer atitudes através do pensamento, que quando você declara, porém, a nossa mente, ela trabalha 24 horas por dia para fazer com que a dúvida permaneça aí, para nos separar de Deus. Você vem trazer uma oferta, você vem dizimar no altar, e aí você ganha 10 mil reais por mês. Quem não ganha recebe. Tá bom, 5 vai receber, o resto fica com o que tem. Vamos lá, não reclama não, já foi. Passou rápido. Você ganha 10 mil reais por mês, mano. Já foi. Você pensa que Deus é ruim de matemática, né? Você ganha 10 mil reais por mês, você vai dizimar seus 1.000 reais. E aí tem aqueles, eu não vou teologizar agora sobre o dízimo, mas tem aqueles que batem no peito dizendo, não está escrito na Bíblia. No Novo Testamento não tem nenhum registro de 10. É claro que não tem. Porque no Novo Testamento não é 10. É tudo. Se eu fosse você, eu ficava quietinho nos 10. E ó, traz direitinho e para de falar besteira. Fostes comprados por bom preço. Você não se manda mais. Tudo que você tem é dele. Mas nós entendemos que a administração de 10% que você recebe para manutenção da obra é justo, porque Deus é tão fiel que Ele pega só um pouquinho e deixa o resto com você, mas se arrebenta com tudo, né? Ele fica com a menor parte, você fica com a maior parte. Se você ganha 10 mil, vou baixar o valor. Se você ganha 1.000 reais, você dizima 100. Quanto sobra para você? Sobra nada. O 900 você enrola, come, troca de celular sem precisar, enrosta e joga no chão e some com tudo. E come o que não pode, farra o que não pode. Quando você dizima tudo que sobra, o que você deixou no altar. Quando você mente nisso, você vem para Deus e diz, Deus, dá para me dar uma mão? Ele diz, rapaz, você comeu o meu e o seu. Não tem uma memória aqui para eu te ajudar, ó. E os espirituais, que ganham 1.000 reais para dizimar 100. Ele vem no altar com 22,40. Põe no envelope e faz a cara, para ti, pai. Como se Deus não soubesse fazer matemática, soubesse fazer conta. A nossa mente, você ganha 10.000 reais por mês, você vai separar o seu dízimo de 1.000, a sua mente vai dizer assim, você vai levar isso lá? Sua mente, só você sabe o quanto você trabalhou para ganhar esse dinheiro, rapaz, deixa de ser besta. Olha o tamanho dessa igreja, você acha que precisa de dinheiro? Você tá louco? Leva 50 e ainda chora. E dá uma... Pedro no barco, todo mundo assustado. Estamos de má sorte, há uma sombra negra sobre nós, até os fantasmas e as almas penadas nos atormentam. Aí Pedro parece você e eu em certos cultos. Não é fantasma não, não é uma penada não, é o Senhor que vem lá. E aí a gente vem para o culto, Deus está aqui. Quer ver como é Deus? Senhor, se és tu, autoriza-me que vá ter contigo sobre as águas. Aí você vem para cá e diz, se é Deus me dá um sinal, se é Deus me dá um sinal, se é Deus me dá um sinal. Aí Jesus olha para Pedro e para você e diz assim, ó, vem. Quando ele coloca o pé sobre a água, e o segundo passo é dado, e o vento sopra,
mente de Pedro: você está doido? Você já ouviu alguém fazer isso que você está fazendo, cara? Você vai afundar nisso aí. Isso vai acabar com você. O diabo tem uma arma. Quando o diabo percebe que eu e você estamos chegando perto de algo muito especial de Deus, ele tem uma arma que é a última cartada dele. Ele olha para você e usa o medo, que é a única arma que mata a fé. Ele está aqui, ó. Quando ele começa, eu não estou falando do pânico que paralisa, mas eu estou falando daquele medo que você autoriza ser pânico para te congelar, para não ter atitude. Porque o medo bom é aquele que te dá discernimento. Tem alguma coisa que precisa ser mudado para você estar bem, então muda isso. Agora o pânico te paralisa, não te dá reação, você não consegue reagir. Quando ele está afundando, ele diz: Senhor, socorre-me, porque tenho medo. Jesus toma ele pela mão. Ele diz assim: olha, se você quiser continuar comigo daqui para frente, é sem medo. Aquilo era uma tempestade, as águas estavam em movimento. Você acha que Pedro saiu do barco e o barco ficou no mesmo lugar esperando Pedro voltar? O vento levou o barco para longe, irmãos. Aquilo foi movimentado, vento, sopro, água e movimento. Quando ele está lá para cima, o barco já está longe. Como é que ele volta para o barco? De mãos dadas com Jesus. E ele diz: você só precisa confiar, que eu te levo para o barco. A nossa mente, ela é programada para resistir a Deus, para resistir sua palavra, para resistir à fé. Tem um texto que é clássico, eu guardo isso há muitos anos. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Anota isso aí, escreva isso aí. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Isso é fundamental. Aquilo que o homem imagina, dependendo da sua versão, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem guarda em pensamento, aquilo que imagina o homem na sua mente, aquilo que imagina o homem na sua cabeça, o que você tem aqui, ó, olha aqui para mim, olha aqui para mim, tudo que está aqui na sua cabeça, nisso você se torna. Ponto e vírgula. O versículo continua: ele come e bebe, mas o seu coração não o acompanha. O que significa comer e beber? Você é o que você pensa, você é o que tem aqui. Aquilo que você é aqui, do lado de fora é visto. Presta atenção. Você come e bebe, ainda que você tente fazer de conta que não é nada, ainda que você tente dar naturalidade, ainda que você tente se maquiar de religião, de imagem, gerenciamento de imagem, o seu coração vai te trair, porque o seu coração sabe bem quem você é. O que o homem imagina, o que o homem pensa, o que o homem alimenta aqui. Se a sua mente é alimentada de dúvida, você será uma demonstração clara do que é dúvida. Se a sua mente está alimentada com resistência, se a sua mente está alimentada com murmuração, com reclamação, com resistência, com dúvida, com vazio da incredulidade, é isso que você vai se tornar. Mas se a sua mente está cheia de Deus, cheia da sua palavra, cheio da sua presença, cheio da sua glória, você se tornará isso. Me ajuda. Provoca alguém que está do seu lado, mas provoca. Faz assim para ele. E diga: isso explica muita coisa. Fé não é um arrepio, não é um frio na espinha, é a gente pensando. Pastor José Roberto Paulo escreve aos Romanos capítulo 7, a partir do versículo 19. Olha aqui. Paulo escreve aos Romanos capítulo 7, a partir do versículo 19. Eu estou sentindo que alguma coisa está tentando me destruir. Deve ser um vento de Satanás, deve ser um agente do cão. Não, cabeça pensando. Fala, Paulo, aquilo que eu quero fazer,
eu não faço. E aquilo que eu estou fazendo é tudo que eu não devia fazer. Então vamos pensar. Se aquilo que eu estou fazendo é o que eu deveria fazer, porque o que eu deveria fazer eu não estou fazendo, então não sou eu que faço. Mas o pecado que está em mim está fazendo isso. Faz sentido. Pobre e miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É pensar. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de um Peniel. O Peniel é quando a sua verdade é denunciada, quando o seu nome, que só você e Deus sabe qual é gritado como estado de confissão. E isso não pode gerar remorso, tem que gerar arrependimento. O que muita gente tem na igreja é remorso. O que é remorso? É aquele negócio que dói, incomoda, mas você diz assim, mas pelo menos, né? Arrependimento é aquilo que você abandona e vence para sempre. Chega uma hora que Deus diz para você qual é o seu nome, porque muitas pessoas conhecem por um nome, mas Deus te conhece pelo adultério, Deus te conhece pela mentira, Deus te conhece pelo roubo, Deus te conhece pela fornicação, Deus te conhece pela corrupção. Chega uma hora que nós precisamos, na presença de Deus, gritar o nosso nome, porque só a partir dali haverá cura. Ontem, pastor Alain Brizotti, com bastante respeito, falou sobre a mulher cananeia sírio-fenícia de nação. Eu não vim, porque eu vou estar pregando hoje à noite. Quantos aqui sabem a diferença entre a presença e a glória de Deus? Que bom que você vai daqui hoje à noite. Agora eu vou te dar um conselho. Chegue cedo, arrume um lugar e prepare-se. A mulher vai aos pés de Jesus gritando, clamando, rogando, impedindo. Pastor Alain Brizotti foi brilhante ontem. Por muito menos Jesus fez mais. Ele simplesmente se nega a ouvir aquela mulher. Ela tem duas características, no meu ponto de vista também, que são importantes. Primeiro, ela não é uma mulher ignorante. E ela tenta convencer a Jesus dizendo, eu sei quem você é. Ela não chega dizendo Jesus de Nazaré. Ela pega uma senha, ela diz filho de Davi. Como quem diz assim, eu sei quem o Senhor é. Porque muitas vezes a gente vem à igreja com um depósito de informação sobre Deus, como quem diz assim, é melhor o senhor fazer alguma coisa por mim, porque eu já li a Bíblia 200 vezes. É melhor o senhor fazer alguma coisa para mim, porque eu te conheço, ó. No A é amor, no B é bondade, no C é cuidadoso, no D é doador, no E... Não. Olha, me dá uma atenção, ó filho de Davi. Pô, o cego, sem ver, gritou, Jesus parou. Por muito menos ele fez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pergunta, quem falou isso? Eu queria ver os discípulos explicando. O cego te viu. Porque tem gente que vê muito, mas não enxerga nada. Segundo, ela tinha noção da maldade e da ação de demônios sobre a filha, quando ela diz miseravelmente, profundamente. O Senhor diz, não quero. Já deu 5? Sangue de Jesus, no meu horário não deu não. Olha, deu mesmo. Só à noite, 5 minutos. E ele diz assim... Vocês não sabem o que espera vocês à noite. Ele diz, eu não vou, não quero atender. Os discípulos imploram, porque os discípulos têm dó do povo. Quer dizer, nós como obreiros, nós temos, há momentos em que você vai à presença de Deus e diz, Deus abençoa essa gente. Deus diz, não vou abençoar. Eles rogam, que também pode ser um pedido com insistência, sem necessariamente ter a certeza que vai ser atendido. Quer dizer, o não você já tem, mas vou tentar. Abençoa ela? Não. Ela entra em desespero e diz, Senhor. O Senhor dá uma resposta forte, porque ele trata de paternidade, ele trata de mesa, ali está a senha.
Eu tenho relação com gente da mesa. Havia um descrédito ou uma herança maldita sobre sírios, fenícios, gregos, cananeus. Quando o Senhor diz assim, não dá, não vou tirar o pão da mesa, é interessante que ela não reclama, ela não questiona, ela não aponta dizendo, eu sabia que não valeria a pena investir. Esse tempo que eu estou passando contigo é tempo perdido. Me disseram, não. Ela fica calada e responde na mesma altura, dizendo, eu sei, Senhor. Mas porventura os cachorrinhos não comem também os cachorrinhos das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. De repente, Jesus é o verbo. Diga comigo, Jesus é o verbo. Outra vez, diga, Jesus é o verbo. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, grita dentro do verbo, o Pai resiste a soberbos, porém dá muito mais graça a quem se humilha. Jesus é obrigado a ouvir o clamor. Por quê? Porque há momentos em que você tem que vir na presença dele e dizer, o Senhor tem razão, eu sou uma farsa. Eu não sou o pai que a minha família pensa que eu sou. Eu não sou o esposo. Eu não sou o pastor que essa igreja pensa que eu sou. Mas eu preciso muito da tua graça. Fica de pé comigo para a gente concluir. Abacuque está vencendo e ele descobre que a vitória é pela fé. Diga graças a Deus. O que é que eu faço com a minha mente, pastor? O que é que eu faço com a minha cabeça, pastor? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Pegue toda a altivez, todo pensamento. E Paulo é enfático, ele é direto. Pega toda essa ideia que te afasta do conhecimento de Deus e destrua ela, acabe com ela e leve a sua mente cativa aos pés de Jesus. Sabe o que você vai viver? Sabe o que você vai desfrutar a partir desta escola? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Vou falar só mais um, porque é você. Se fosse outro, falava. Só mais um. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Davi nunca lutou com Golias, porque Deus mandou. Davizinho feinho, vai lá e derruba aquele gigante, que eu vou te fazer rei. A unção já estava sobre ele, ele não dependia de Golias para ser rei. Com Golias ou sem Golias, Davi ia ser rei do mesmo jeito. Deus nunca diz, levanta e racha aquele homem no meio. Não. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Aqui está uma mente de fé e uma mente que sabe o que tem, sabe o Deus que tem. Davi faz uma pergunta: quem rachar esse homem no meio ganha o quê? Não entenderam, vão ter que ler o texto. O que se dará ao homem que vencer esse gigante? Vão cobrir esse homem de ouro. A casa do seu pai nunca mais vai pagar imposto, e ele vai ter a filha do rei como mulher. Davi disse, tá para mim, eu aceito. Porque quando ele olha para Golias, a sua fé diz, sai da frente do meu propósito. Ele nem vê Golias. Isso é fé. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso?